Olá pessoal, eu quero falar para os meus colegas médicos, tá, das mais variadas áreas, os assuntos que nos preocupam principalmente nessa fase de pandemia com o coronavírus. São aqueles pacientes portadores de doenças neurológicas que requerem os cuidados para todos nós, mais do que redobrados quando contaminados pelo vírus ou mesmo quando estão no isolamento em casa, né, na quarentena. A preocupação maior são aqueles pacientes que têm as suas sequelas de AVC, são aqueles pacientes portadores de uma paralisia cerebral, às vezes até mais jovem, são aqueles pacientes idosos com alterações cognitivas, que têm o Parkinson, que têm o Alzheimer também associado, e esses pacientes não requerem só o cuidado médico de todos os outros profissionais que estão ao nosso redor. Então nós sabemos que ele tem um acometimento maior de vias aéreas, né, as vias aéreas superiores, a parte do pulmão se acometer de uma forma eficaz, com toda a reação imunológica que acontece, mas esses pacientes eles ainda têm os cuidados das suas doenças de base. Quais são? A própria hipertensão, a própria sequela eventualmente de um AVC, pacientes idosos que são diabéticos, pacientes que têm uma certa insuficiência renal, são aqueles pacientes que não se alimentam direito, têm um certo grau até mesmo de desnutrição e que também não se hidratam, que são propensos a desidratação rápida. Então esses pacientes, ou que estão em quarentenas, ou que têm um quadro pulmonar, ou que têm uma doença outra sistêmica, as comorbidades, como todos nós falamos, precisam dos cuidados redobrados. Não esquecemos de fisioterapia. A família às vezes ajuda a fazer uma fisioterapia motora simples, ela aprende com algum profissional, fazer as inalações quando preciso, para manter uma boa permeabilidade de vias aéreas superiores principalmente, né? E nunca descuidar da hidratação e da alimentação. Vamos locomover esses pacientes, vamos dar cuidado para esses pacientes, evitando, né, a retenção de secreção pulmonar, evitando as escaras que esses pacientes apresentam. Quando se tem uma infecção pelo coronavírus ou tem a Covid-19, ele pode ter não só acometimento de vias aéreas, como todos nós sabemos, pode ter uma viremia, né? E nessa viremia ele vai ter outras manifestações, ou pode ter outras manifestações neurológicas. Existem as dores musculares difusas, as mialgias difusas, as cefaleias que os pacientes apresentam. Será que ele não tem uma propensão, não está com quadro de uma meningite viral? Será que quando rebaixa bastante o nível de consciência, não só pela hipóxia cerebral, pela hipóxia que ele apresenta, ele vai ter alguma certa hipóxia cerebral e levar uma letargia, né? Ou uma encefalite associada a tudo isso? Nós ainda não sabemos, nós estamos aprendendo, né? E ainda vamos aprender daqui para frente, numa avaliação prospectiva. E eventualmente lá na frente, no final dessa pandemia, no final dessa crise toda, no final dessa guerra toda, nós vamos fazer o estudo prospectivo. Amostras serão guardadas, tecidos serão guardados. Como é que vai ser o comportamento, como foi o comportamento desse vírus no cérebro? No pulmão nós já sabemos, no intestino nós já sabemos, no fígado nós temos uma boa ideia, nos rins nós também já sabemos, mas como é que foi no cérebro? O que teve de acometimento ou não acometimento nesses pacientes? Então, não é só o cuidado médico que eu quero enfatizar, são os cuidados gerais.